João capítulo 14, verso 12, 13 e 14. João capítulo 14, verso 12, 13 e 14. Glória a Deus. Show? Diz assim a palavra do Senhor: Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto perdides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai amado, Pai querido, por essa palavra, Pai. Que o Senhor venha ser conosco, Pai amado, Pai querido. Te exaltamos, te glorificamos, nos dê sensibilidade para a sua voz, Pai. Precisamos, Pai amado, ser conduzido pelo seu Santo Espírito, ó Deus. Que o Senhor cresça e que nós diminuímos em nome de Jesus. Nas Sagradas Escrituras iremos encontrar muitas maravilhas, acontecimentos, milagres, livramentos, restauração. Nós vamos se deparar, meditando as Sagradas Escrituras, com um homem chamado Jó. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele era um homem temente, sincero, reto e que se desviava do mal. Todavia o Senhor nosso Deus permitiu que Satanás viesse tocar os bens de Jó, viesse tocar na família do Jó, que viesse também tocar na saúde do próprio Jó. Satanás fez uma arruaça com a permissão do nosso Deus na vida desse homem. Ceifou a vida dos seus filhos, 7 homens e 3 meninas, nos bens. A vida de Jó virou um verdadeiro caos. Mas podemos absorver também, aprendemos com a passagem de Jó na Bíblia, tamanho é a sua fé e a sua perseverança. Em nenhum momento ele blasfemou contra o Deus que ele cria e servia. Mediante a situação que ele se encontrava, ele permaneceu na posição de fiel ao Senhor, glorificando e exaltando o nome do Deus que ele servia. Aleluia! Nós vamos também se deparar com um homem chamado Daniel. Ainda jovem, ele decidiu abrir mão dos manjares do rei, de tudo aquilo que o mundo poderia oferecer naquela situação. Ele perseverou em uma conduta, decidiu ser aquilo que ele achava que era o certo, no seu tempo, na sua crença, em seu momento nessa terra. Mediante um decreto diabólico das autoridades em seu tempo, contra a busca do Deus poderoso, do Deus vivo que ele cria e servia, ele decidiu ser fiel ao Senhor. Aleluia. Perseverando nas súplicas, nas orações, 3 vezes ao dia. Aleluia. Consequência da sua fidelidade, foi jogado na cova dos leões. Nós se deparamos com esse grande mover da parte de Deus, dando livramento para o seu servo, que foi fiel em sua busca, em sua devoção. O Senhor nosso Deus fechou a boca do leão, deu livramento a esse homem Daniel, porque Deus é assim. Deus se faz presente, um socorro bem presente, no momento da angústia. Nós vamos se deparar também com um homem chamado José.
junto com seus irmãos, na presença do seu pai, mas por causa de um sentimento diabólico que se apossou na mente e no coração dos seus irmãos, de uma inveja, porque ele tinha dons, tinha visões, tinha promessa de Deus. Foi lançado numa cova, num poço, foi lançado no fundo de um poço, foi vendido como escravo, foi caluniado, foi parar no presídio, mas mesmo assim Deus continuou aperfeiçoando aquele homem naquela situação que se encontrava, dando visão, interpretando sonhos, e ali Deus mudou o cativeiro de José. Nós vamos se deparar com um homem chamado Isaías, que do qual em seu tempo Deus deu uma visão tremenda. Ele viu os serafins, querubins, viu o Senhor assentado no alto sublime trono, viu os anjos ali, os serafins clamando um para o outro: Santo, Santo, Santo é o general dos exércitos. Aleluia. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Mais de 700 anos antes de Cristo, ele fez menção à vinda do Senhor nessa terra, do nosso Salvador. Aleluia. Nós vamos se deparar com um homem chamado Jeremias, um homem que tinha revelações, que tinha sensibilidade à voz do Senhor, e foi obediente em seu tempo. Certa ocasião, Jeremias estava com um jugo sobre o seu pescoço e falando do que iria de acontecer para aquele povo que estava indo ao caminho ao contrário do Senhor, vivendo uma vida de transgressão, de desobediência, vivendo uma vida carnal nessa terra. Nós vamos observar ali naquela situação um profeta chamado Ananias, vindo de encontro a ele, quebrando aquele jugo e falando que Deus iria de mudar o cativeiro e que nada daquilo iria de acontecer. Nós vamos absorver Jeremias dizendo que conforme seja, que assim seja, que seja assim como você está falando. Aleluia. E se retirou dali da presença daquele homem, não foi violento, teve temperança, foi manso, mas ao se retirar ali daquela presença daquele homem, mediante aquela presença, aquela multidão que ele se encontrava, o Senhor nosso Deus mandou ele voltar. Mais uma vez, ele tendo sensibilidade à voz do Senhor e sendo obediente. Aleluia, Jesus. Ele retornou e disse: você quebraste o jugo de madeira, agora o Senhor está colocando o jugo de aço, o jugo de ferro. E se foi isso da sua parte de Deus, você morrerá de morte natural, como qualquer homem vai à sepultura. Mas porém, se o que eu estou falando for de Deus, esse mesmo ano você descerá à sepultura. E assim aconteceu. Naquele mesmo ano, Ananias desceu à sepultura, e Deus mostrou que ele era na vida de Jeremias. Aleluia. Nós vamos se deparar um homem chamado Ezequiel, tendo visões da parte de Deus. Nós vamos ver nas Sagradas Escrituras Ezequiel caminhando ao derredor de um grande vale de ossos secos, tendo uma tremenda experiência com Deus, vendo aqueles ossos, mediante a profecia dos seus lábios, direcionada por Deus, se colocando de pé, tendo tendões, tendo carne, tendo nervo, tendo pele, e profetizando, vindo o Espírito sobre aqueles ossos, e de pé se colocou um grande exército. Aleluia. Nós vamos ver um homem chamado Elias chegando até uma viúva, profetizando que não iria de faltar farinha em sua panela. Aleluia. Profetizando que não ia de faltar o azeite em sua botija. Aleluia. E assim aconteceu. Nós vamos ver nas Sagradas Escrituras o homem chamado Eliseu.
Certo dia, um monte cercado, a cidade cercada, Geazi chegando com ele com medo e avisando que a situação não era boa. Nós vamos ver esse homem orando, pedindo a Deus que viesse os olhos de Geazi se abrir, e ele contemplou ali carruagem de fogo, um grande exército ao redor, porque maior estar conosco do que estar com o mundo. E Jesus, nosso mestre, nós vamos ver um leproso chegando até ele e falando para com ele: se quiseres, o Senhor me cura. Você pode me curar. Se você quiser, eu vou sair daqui curado. Jesus olha para ele: eu quero ser limpo. E aquele homem saiu dali purificado. Nós vamos ver o nosso mestre ao caminho andando, e um homem chamado Bartimeu gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. Ele era cego, Jesus curando ele da sua cegueira. Nós vamos ver um homem chamado Lázaro, depois de 4 dias morto, Jesus dando uma ordem para ele sair daquele lugar onde ele se encontrava já 4 dias, e ele se pondo de pé indo de encontro a Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ver um homem gadareno, um endemoniado de Gadara, com uma legião de demônio bagunçando a vida dele. E Jesus expulsando aqueles demônios, trazendo cura e restauração para aquele homem. E ele indo para a sua casa no seu estado sã. Nós vamos ver uma mulher com fluxo de sangue, sabendo que Jesus ia passar em determinado lugar, e ela colocando em seu coração: se ao menos eu tocar em suas vestes, serei curada. E ela tocando em suas vestes, rompendo uma grande multidão, dali sendo virtude, e recebeu a sua bênção, depois de 12 anos padecendo com aquela hemorragia. Aleluia. Nós vamos ver o nosso mestre tocando numa mulher encurvada, endireitando aquele ser, depois que ela se encontrava 18 anos, depois ela padecer 18 anos aprisionada na mão de Satanás, Jesus dando a cura e a restauração para aquela vida. Aleluia. Nós vamos ver Jesus mediante uma grande multidão, depois de 3 dias no deserto, ensinando, levando a palavra de salvação. Nós vamos ver Jesus multiplicando 2 peixinhos e 5 pães, e alimentando cerca de 5.000 anos, fora as mulheres e as crianças. Nós vamos ver Jesus adentrando numa cidade chamada Naim, depois que um jovem, uma criança tinha morrido. Estava indo aquela mulher levar aqueles restos mortais para o cemitério. Jesus adentrando pela entrada daquela cidade, se deparando nesse cortejo fúnebre, e ali Jesus tocando naquele caixão, mandando aquele menino se levantar. Aleluia. E ele se assentou, começou a falar. Glória. Nós vamos ver Jesus acalmando a tempestade. Aleluia, Jesus. Nós vamos ver Jesus, o Todo-Poderoso, acalmando aquela situação. Aleluia. Jesus dando uma ordem, acalmando o forte vento. Glória. Jesus dando a ordem, acalmando as fortes ondas. Jesus trazendo a calmaria. É isso que Jesus faz nas nossas vidas. Ele traz a calmaria. Ele traz equilíbrio. Ele traz a temperança. Ele traz as coisas voltarem a normais. E Jesus deixa uma promessa para a minha e a sua vida.
obras maiores.